Olá, boa noite. Hoje iremos simular a rede interna de uma empresa utilizando o Cisco Packet Tracer. Iremos realizar a divisão lógica da rede física utilizando o VLAN. Essa atividade foi desenvolvida pelos alunos da FTT, sendo eles Alessandra de Souza Guedes, Lucas Araújo Russo e o Guilherme Santana. Primeiramente, para criar o nosso ambiente, é necessário que a gente coloque alguns dispositivos no Cisco Packet Tracer. Eles podem ser encontrados na aba inferior, nos devices, e iremos simular 3 setores distintos, onde eles serão o setor de produção, o setor de vendas e o setor do RH. Após ser colocado todos os dispositivos, suítes e servidores, já determinamos um nome para cada um, sendo ele produção, servidores, RH e vendas. Para ficar mais fácil a visualização, iremos configurar o IP das máquinas e seu gateway. O gateway ele será responsável por conectar os dispositivos entre si. Ele está vinculado diretamente com as VLAN, que iremos configurar posteriormente. Depois que acabamos de configurar todos os dispositivos com seus gateways respectivos, iremos realizar a conexão dos dispositivos ao switch primeiramente. Pelo Cisco Packet Tracer, por padrão, conexão de dispositivos diferentes é utilizado o fio Copper Straight Through. Então, a gente pode realizar na porta 0 do computador e na porta 1 de produção. Também é possível que ele faça automaticamente, utilizando o próprio rainho. Fim. Após realizado esse teste, podemos verificar se já possui alguma comunicação interna entre esses dispositivos. Por exemplo, iremos realizar uma simulação onde o computador de produção número 10 irá enviar uma mensagem para o computador de produção final 30 do seu IP. Vamos realizar um teste. Ele manda para o switch, manda para os dois que eles não sabem o tipo de retorno e volta.
com sucesso. Vou habilitar somente o ICMP para ser um tipo só e vou cancelar e jogar novamente o teste, porque senão ele devolve mais de uma mensagem. Então ele vai até o computador 30 e volta, dando sucesso. Então podemos testar também entre os computadores da rede de recursos humanos. Deletando o anterior. Deletar esse novamente, fazendo um novo teste, do 20 ao 30. Ele vai até o switch, volta e devolve a mensagem com sucesso. Após essa configuração inicial, iremos conectar todos os switches entre eles. Por padrão, é utilizado o cabo tracejado para fazer a conexão entre mesmos dispositivos. Isso é o padrão da própria Cisco. Após a conexão de todos os dispositivos, vamos fazer a inclusão do roteador. Ele que será responsável por gerenciar a comunicação entre setores diferentes. Então, para fazer esse gerenciamento e a criação das nossas LANs, iremos criar um router. Ele que irá fazer toda a configuração, todo o gerenciamento dessas mensagens via VLAN. Só esperar o mesmo ser criado a imagem. Enquanto isso não é, nós podemos criar as VLANs. Como todos os switches vão ter que receber essas VLANs e realizar a comunicação entre os setores, é necessário criar todas as VLANs dentro do switch, onde seriam as configurações das VLANs, seriam seus bancos de dados. Para realizar isso, é necessário entrar no prompt de comando dele, da linha de comando. Ele já se encontra no enable. Então vamos dar um config terminal. A gente vai nomear uma VLAN de ID 10. Tá. E ela vai se chamar a VLAN de produção. Vamos dar um exit. Vamos criar uma nova VLAN de número 20, chamada vendas. Vamos sair e vamos criar uma nova VLAN de número 30, onde será chamada RH. E esse mesmo processo será repetido para os outros 3 switches. Após a configuração de todas as VLANs em seus respectivos database do switch, é necessário fazer a vinculação de cada porta à sua respectiva LAN. Por exemplo, na produção, onde a gente tem a porta 1, 2 e 3 conectada ao computador de produção 10, 20 e 30, e a 5 e a 4 que
que estão conectadas no switch. As que estão conectadas no switch, a gente vai vincular no modo trunk, onde esse modo ele vai aceitar todos os tipos de protocolo, todo tipo de comunicação. Agora iremos fazer a atualização das vilãs em cada switch. Portanto, para fazer essa alteração, é necessário a gente entrar no config do switch novamente e digitar alguns comandos. Config terminal, a gente entrar no terminal novamente, entrar com a interface FA Fast Internet da porta 0, e nós sabemos que no de produção ele vai do 1 ao 3. Deu erro. Um minuto. Desculpe. Nós conseguimos configurar o range a partir do terminal da interface FA de 0, partindo de um range de 1 a 3, onde esse range nós vamos setar o tipo, o modo de acesso, que é o switch, port, mode, access, no modo access, e switch access para VLAN 10. Ops, faltou um espaço. VLAN 10. E para cada switch iremos fazer da mesma maneira. E quando for fazer a configuração do modo trunk da porta 4 e 5, realizaremos o mesmo processo. Configure terminal, range de 4 a 5, switch mode trunk, e replicar isso para cada switch. Após finalizada toda a configuração, nós conseguimos ver, né, na sua interface Access 30, na porta 1 que está meio escondida para o servidor do RH,
pro 2, pro de vendas, que é o de 20, e pro 3, que é o de produção, que é o 10, no modo Access. 4, 5, modo Trunk, e no 6 que a gente já irá realizar uma ligação pro roteador, pro router, que também é no modo Trunk. Para não esquecer essa ligação, já iremos fazer a ligação e depois iremos fazer a configuração do router. Após toda essa configuração, nós temos que configurar o mais importante, que é o router. É ele que, como já foi informado, que irá gerenciar todo o processo de mensagem e verificar os protocolos junto com as VLANs. Né? Nós iremos configurar da mesma maneira que os switches, entrando no cliente dele. Quando aparecer a palavra router, nós iremos colocar um enable, para entrar novamente na configuração do terminal. A gente põe config terminal e a gente vai mexer com a interface dele. Como ele possui, esse roteador ele só possui uma interface, a gente vai entrar nessa interface, colocar como no shutdown, deixar ela ligada, shutdown, né? Então ele mudou o status para up. E iremos criar nessa interface subinterfaces, onde iremos vincular as nossas VLANs com seus respectivos gateways. Portanto, para fazer essa configuração, a gente criará uma nova interface FA de 0.10, onde já foi criada. A gente criar um encapsulamento dela, colocando Deutsch 1Q, que é referente à nossa VLAN e ao nosso protocolo, também utilizado internamente. A gente vai usar a VLAN 10, que seria a VLAN de produção. Sendo assim, a gente vai ter que adicionar o IP dela. Então, IP address 192.168.1.1 e a sua máscara de rede 255.255.255.0. Após feito isso, esse processo ele vai ser replicado para cada VLAN. Feito isso, podemos sair. E para termos certeza se está tudo configurado, tudo certinho, a gente pode rodar o comando show running config, onde nele constará as nossas interfaces. Então, interface 0.10, referente a VLAN 10 e seu gateway. VLAN 20, que seria de vendas, com seu número e o seu gateway. E do RH, que é o número da sua VLAN e seu gateway. Esse mesmo recurso é possível fazer a utilização nos switches para fazer a verificação se todas as interfaces estão configuradas corretamente. Por exemplo, no de produção, vamos rodar um show running e lá nós conseguimos verificar porta 1, 2 e 3 com a VLAN 10, a 4 e 5 que é para os outros switches, modo trunk e assim por diante. Após toda essa configuração dos switches, do router, já é possível fazer a comunicação. Um ponto importante para mostrar é que após a gente conectar todos os switches, a gente pode verificar que em todos há um ponto verde formando a conexão entre eles, e aqui um ponto laranja. Esse ponto laranja significa que não há conexão entre o switch de produção com o servidor, devido que, como as VLANs insere o protocolo STP, que seria o Spanning Tree Protocol, ele impede a formação de loops
quando esses switches eles estão interligados por vários caminhos. Ele implementa esse algoritmo junto com o IEE 802IQ ao trocar mensagens PDU com outros switches e acaba detectando esses loops. E em seguida remove o loop e desliga as interfaces de ponte selecionadas. Esse algoritmo ele garante para a gente que haja apenas um caminho ativo entre dois dispositivos de rede, sendo que ele não fica no loop infinito mandando mensagem e bloqueando também o caminho da rede. Após toda a configuração, a gente validar o STP, seria Spanning Tree Protocol, a gente consegue realizar os testes e a comunicação entre as VLANs. E para realizar esse teste, a gente vai no Simulation e vamos tentar dar um ping na máquina de produção e na máquina de vendas. Sempre na primeira comunicação entre as duas máquinas, ele acontece um erro em que ele não consegue chegar. Apesar dele chegar a informação no router, ele vai gerar um erro. Não sei se é problema do meu Packet Trace ou alguma outra configuração, mas depois que a gente dá um clear no evento e configura a mensagem novamente, na segunda chamada, ele consegue realizar o caminho certinho. Então ele está vindo do produção 10 e vindo para o vendas 10. Chega até o router ele valida e verifica para onde deve ser enviada a mensagem e envia para o nosso destino. Esse destino volta a informação que passa para o router, confirmando o recebimento da mensagem. E a mensagem foi entregue com sucesso. Um ponto interessante para a gente validar também é quando a gente vê a mensagem sendo trocada. O interessante é que quando chega no switch e ele entende que ele está numa VLAN, ele troca o protocolo, ele implementa mais um layer, né? Por exemplo, quando ele sai do computador e vai para o switch, ele está com o protocolo Ethernet. Porém, na hora que ele sai, ele entende, é colocado um novo cabeçalho referente à Ethernet, só que o protocolo 802.q, que é onde consta o endereço do MAC address do computador e do destino, sendo ele sempre o do router na hora do envio. Então ele vai enviar e o destino vai ser sempre o router, e a partir do router o destino ele é trocado. Eu vou mostrar isso posteriormente. E da onde ele está vindo, de qual VLAN, que é o valor de TCI. Como é um valor hexadecimal, o A significa o 10, né? A gente pode verificar também os valores dos MAC address nesses dois pontos. Onde o MAC address final 5758, ele vai até o router, que possui o seu MAC address AC10. E quando chega lá no router, essa informação ele vai transmitindo até chegar no seu destino. Quando chega no router, ele entende que é para ele, valida aonde vai ser o meu destino, que muda de gateway, né? Então ele entende que seria o outro gateway, então é 192.168.2 e o seu endereço da máquina. Na entrada ele sabe que ele veio a partir do 10 e que o destino é ele. Na hora de sair, ele encontra o destino da nossa máquina, ele está saindo do router, então ele faz essa troca do header do Ethernet 802.1q e também faz a alteração do TCI 14, que seria o 20 em hexadecimal, e o nosso IP, o nosso MAC address, me desculpe,
do novo dispositivo, 9270, que é o vendas 10, como a gente verificou aqui embaixo, 9270. Então a comunicação é realizada com sucesso a partir do router e do protocolo utilizado, como os VLANs, o STP e o VTP. Ele vai até o router de novo, como mensagem. A gente consegue verificar, como eu pulei na mensagem anterior, até o router destino. Ele veio do outro dispositivo, chegou para o router e na hora que saiu, saiu do router e vai lá para o meu dispositivo de início com seu devido LAN, sua devida LAN. E enviada com sucesso.